estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trazemos uma nutricionista. Pela primeira vez ela está vindo no nosso programa e é daquela clínica Mitra, que nós já trouxemos também a própria doutora Mitra, trouxemos também a Thaís Pomini com o teste genético e trouxemos também a doutora Ana Hacht. Esses programas todos estão no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para vocês, quem assistiu, rever, e quem ainda não assistiu, vale muito a pena assistir, porque são pessoas que trabalham com saúde integrativa. E da Clínica Mitra, estou trazendo mais uma nutricionista aqui, a Marcela Dantas. Ela está aqui nervosa, porque diz que é a primeira vez que ela faz um programa de televisão, mas eu falei para ela que é tudo ótimo, é tudo maravilhoso, e ela vai falar do que ela sabe. E o que ela sabe de importante para nós, principalmente nós mulheres? Ela trabalha com as principais doenças que mexem com a saúde da mulher. Ela vai explicar tudo. E olha, ela diz que a nutrição ela pode prevenir e pode, uma vez instalada, ajudar a curar. Então eu passo aqui para a querida nutricionista Marcela Dantas. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Marcela, você que nunca fez televisão, você vai ver que não dói nada. Não, você está me recebendo muito bem, está fazendo ficar realmente uma experiência muito gostosa. Muito obrigada por me receber, Rosilma. E eu gostei muito do seu trabalho, né, que mexe justamente com aquelas doenças que incomodam as mulheres. Sim. E que muitas vezes a mulher fica receosa de partilhar, até de ir no médico. Então a Clínica Mitra, mais uma vez aqui, trabalha com essa medicina, como elas falaram aqui muito apropriadamente, cada uma falou num programa separado, que é uma equipe multidisciplinar, né? E eu passo a palavra para você me dizer como é que funciona isso, a importância da medicina multidisciplinar, vista por várias profissões, como que ela, por que ela é tão mais importante do que aquela que você vai no médico, faz um exame e ele dá pontualmente um remédio ou um tratamento para aquela específico que deu naquele exame? Qual é a grande diferença e a diferença de efeito? Como é que isso funciona? Perfeito, isso eu consigo trazer bastante até para o cenário das doenças que eu trato em consultório, principalmente a síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome que acomete muitas mulheres, né? E na medicina tradicional ela é tratada de uma forma diferente que é tratada na medicina integrativa. Queria que você falasse um pouco disso, comparasse como é que ela é tratada pela medicina tradicional e a diferença da medicina integrativa, nesse específico que você disse que atinge grande número de mulheres. Grande número de mulheres. Na medicina integrativa, a gente trabalha bastante com o tratamento da causa das doenças, tentando não somente tirar o sintoma, mas realmente tentar resolver o problema, né? E muitas vezes a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que acomete muitas mulheres, inclusive muitas mulheres jovens, né? E tem muita relação com muitos sintomas. Então tem questão de acne excessivo, oleosidade excessiva, resistência à insulina, uma chance de gerar uma diabetes muito grande e ainda, se mal controlada, até infertilidade. Então, por ser uma doença hormonal, né, muitos médicos na parte tradicional acabam entrando com anticoncepcional para tentar tratar a síndrome do ovário policístico. Mas a verdade é que acaba só tirando os sintomas e acaba não tratando de fato a síndrome, porque o anticoncepcional acaba diminuindo ali, né, os hormônios, principalmente os hormônios androgênicos da mulher, que são elevados ali na síndrome do ovário policístico. E quando a gente traz para a medicina integrativa, a gente tenta uma outra abordagem, que seria de fato tratar essa parte hormonal, para que a pessoa não só não tivesse os sintomas, mas que conseguisse viver também até sem um anticoncepcional para tratar de fato a doença. E aí a gente trata bastante até de forma interdisciplinar, né? É um tipo de síndrome que eu trato muito em conjunto com a doutora Ana, ginecologista lá da Clínica Mitra.
e a gente acaba tratando quando há necessidade de medicar por conta realmente dessas chance de ter até uma resistência à insulina, uma pré-diabetes ou até diabetes, né? Síndrome do ovário policístico. Muitas vezes é necessário até ter uma medicação, mas o tratamento à base é a alimentação, é a nutrição, que vai estar ali modulando de fato essa parte da insulina, né, da diabetes, que eu sempre falo que o que desenvolve a diabetes é a alimentação e o que trata também. Então, quando a gente acaba medicando algumas doenças sem tratar a base, a gente acaba não resolvendo de fato o problema do paciente. E se por algum motivo ele para com o medicamento, tudo volta. Ou então a pessoa é obrigada a tomar remédio para o resto da vida. Exatamente. Existem muitos tratamentos que são assim, né, de forma contínua. O próprio médico fala, olha, é para tomar para sempre. Você fica meio apavorado assim, né? E justamente por isso que você está falando, como não está tratando a causa, acaba a pessoa parando de tomar e volta tudo. Exatamente. Por muitas vezes, realmente, o medicamento se julga necessário, né? Realmente tem a necessidade naquele momento, mas não necessariamente para o resto da vida. Né? E aí, quando a gente acaba tratando realmente com mudança de estilo de vida, né, com alimentação, exercício físico, fatores inflamatórios que hoje está em excesso na nossa vida, e a gente cuidando deles de forma mais pontual, a gente consegue muitas vezes desmamar deste medicamento, é claro, sempre com o acompanhamento nutricional e médico em conjunto, por isso que o acompanhamento interdisciplinar é tão importante, e de profissionais que conversem também. Sim, porque né? também não adianta você ir por isso a importância da clínica, né? Exatamente. Porque se não houver conversa entre os profissionais, pode haver até um conflito, né? Entre o medicamento que foi receitado por um e o medicamento que foi receitado por outro. Quando você, por exemplo, faz check-up anual, que você vai em vários médicos para tratar de vários assuntos, porque são todos especialistas, às vezes o clínico te encaminha, né? Por problemas que você apresenta. Sim. Só que eles não conversam entre si. E aí fica às vezes um remédio até influencia no outro, até ou potencializando o efeito ou diminuindo o efeito, né? Sim, e aí, como vocês trabalham, eu gostei muito, você é a quarta pessoa lá da clínica que eu entrevisto, né? Porque eu gostei muito da abordagem, do tipo de trabalho que vocês fazem. Você, uma vez rompido o ciclo, né, através de medicação, você pode continuar mantendo aquele equilíbrio através da alimentação adequada. Marcela, me diga uma coisa. As pessoas ficam com medo de ir na nutricionista ou no nutricionista. Você vê que há muito tempo atrás, quando eu tive a minha primeira gravidez, foi numa clínica de ginecologia também, e eu tive os 3 filhos com os médicos dessa clínica, e lá havia 2 profissionais, a psicóloga e a nutricionista. A gente saía do médico e ia na nutricionista, que ia fazer um cardápio para a gente não engordar muito na gravidez, tudo isso. Você vê, foi uma medida que naquela época não era. Naquela época a gente ia só na ginecologista ou na ginecologista, que havia muito poucas naquela época, mas homem, né? E hoje parece que não, parece que a medicina, graças a Deus, ela está com mais mulheres do que homens. Eu digo graças a Deus porque eu vi recentemente um estudo divulgado por uma médica, tá? Que as mulheres, elas são mais detalhistas, mais cautelosas, mais preocupadas, característica feminina mesmo, né? Cuida do paciente mais ou menos como se fosse um filho, e aí ela se preocupa muito com os efeitos colaterais, mais detalhistas, até em cirurgia, né? Então eu acho que a mulher veio para mostrar, né, as suas características diferenciadas e importantes, e aí a pessoa escolhe, né? Tem gente que talvez não goste dessa característica, mas em relação à saúde, quanto mais detalhe, mais preocupação, melhor. Mas Marcela, muitas pessoas pensam assim, a nutricionista vai me proibir de comer? Eu vou deixar de comer o que eu gosto? Aí fica com medo. Como é que você fala em relação a isso? E eu vou fazer um intervalo aqui e voltamos já já.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos e agora a palavra é com a Marcela. E aí, Marcela, o pessoal tem medo de você ou não? Olha, eu confesso que já que meus pacientes, muitos já vêm pela rede social e acabam tendo um contato externo ali comigo antes mesmo de chegar no consultório, eles já sabem a abordagem que eu tenho nutricional, que é muito diferente dessa abordagem que antigamente tinham, né, e que gerou a fama para os nutricionistas. A má fama, né, a má Marcela? fama de que nós tiramos todo o prazer da vida dos pacientes, que não pode comer nada, que só tem que comer arroz, frango e brócolis. Arroz integral de preferência. Até que brócolis eu adoro, mas tem coisa pior. Tem. E assim, não é hoje em dia, né, uma abordagem que eu me identifique. Eu, até por conta da minha própria história com a nutrição, é algo que me trouxe hoje a ser uma profissional que trata a alimentação e as estratégias nutricionais de uma maneira mais leve mesmo. Porque eu realmente tenho uma história com a nutrição desde que eu era muito jovem, de passar por diversos nutricionistas, diversos médicos que me passaram com 13 anos de idade dietas super restritivas com alimentos que eu não consumia, né? E precisando emagrecer. Você já foi acima do peso? Sim. Confessa aí. Com esse corpo maravilhoso, magrinha desse jeito? Ai, mas isso é agora. É porque mesmo? há um tempo atrás não era. É não. mesmo? Então conta. Olha, eu faço vários programas com um rapaz aqui, que eu vou mandar um beijo para ele, o Gus Conde. Que ele me mostrou uma foto até que ele com 13 anos tinha 135 Caramba. quilos, né? E ele faz disso o marketing dele, né? E ele é músico, ele é bateroterapeuta, inclusive está treinando o pessoal aqui da Saúde de Santos na bateroterapia. E ele também faz jejum intermitente. Ele acabou fazendo um programa total, entendeu? Então, é interessante as pessoas verem que as pessoas podem emagrecer, né? Cada um na sua medida e como queira e o que precisa, e manter assim, como você, essa aparência maravilhosa, simpática, sorridente, como é também o meu amigo Gus Conde, né? Então, quer dizer que você tinha problema com peso na adolescência e foi para a nutrição, muito corajosa. Muitas vezes a gente acaba se identificando com as coisas que a gente passa na vida, né? E trazendo disso até virar a nossa profissão, né? Porque a gente acaba se identificando tanto e querendo ajudar pessoas que estão passando, né, pela mesma situação que eu passei. Porque na minha cabeça eu não entendia como não era possível eu ser magra ou estar com autoestima boa, sem passar fome, sem sofrer tanto, sem ter um prazer na alimentação. E eu falei, bom, não, quero estudar para entender como que eu vou conseguir, então, ser magra e também ser feliz, né? Não estar ali sofrendo com algum transtorno alimentar, inclusive também uma
área onde eu atuo bastante, porque infelizmente por conta dessas dietas restritivas, por conta também de muitos problemas emocionais, as pessoas vêm cada vez mais desenvolvendo transtornos alimentares, né? Tanto para mais quanto para menos, não é verdade? Exatamente, exatamente. E é algo que o nutricionista também pode ajudar muito, né? E principalmente se é um nutricionista onde não vai tratar com uma restrição exagerada. É claro que a gente precisa fazer escolhas, né? Eu sempre falo, escolham suas batalhas, não dá pra gente ter tudo. Mas muita restrição alimentar, eu já ouvi dizer, né? Não pode desencadear naquele negócio chamado efeito sanfona, quer dizer, a pessoa restringe, aí chega um dia lá que ela está atacada, sei lá por que razão, né? Existem milhares de razões que fazem a gente ficar atacada, e aí pronto, aí todo o sacrifício de não sei quantos meses, em uma semana perde tudo, né? Existe isso também? Com certeza, porque a pessoa não aprendeu a ter um bom padrão alimentar. A resposta está realmente nisso, porque quando a gente faz uma dieta muito restritiva, de pouquíssimas calorias, somente comendo legumes, verduras e proteína, como é muito feito por aí, você não consegue levar isso por muito tempo. Porque a alimentação é prazerosa, a alimentação nos dá energia. Sim. Se a gente fica numa restrição excessiva por muito tempo, a gente acaba tendo até sintomas, né, de muito cansaço, indisposição, fadiga. E você não vai conseguir levar isso por muito tempo. E aí acontece mau humor, né? Irritabilidade, mau humor, né? Com certeza. Aí você acaba brigando com todo mundo. Nossa, essa pessoa aí, você perde emprego, né? Perde namorado, perde marido. E ninguém consegue viver assim por muito tempo. Sim, perde os amigos, né? Muito mal-humorado. Exatamente, às vezes acaba deixando de querer sair para conseguir seguir a alimentação correta, dita correta. Porque vai ficar tentado, né? Exatamente. E acaba não aprendendo a ter um bom padrão alimentar, que na verdade seria algo mais equilibrado, onde você consegue no dia a dia e mais a não longo passar prazo, fome. Né, Marcela? Porque às vezes a pessoa engordou a vida toda, sei lá, 1 quilo por ano, 20 anos. Aí tá 20 quilos acima do peso. Então quer perder tudo em uma semana? Exatamente. A gente não ganha em uma semana e não perde em uma semana, né? Eu falo que assim, não precisa ser demorado também, não precisa demorar 1 ano, 2 anos para você chegar lá, porque tem como a gente ser eficiente e ter uma alimentação mais tranquila, uma alimentação mais leve, né? Que não tenha tanta cobrança e que você consiga sair com seus amigos e escolher uma melhor opção ali dentro do cardápio, em vez de escolher a opção mais gordurosa, a opção mais calórica que tem ali, né? Mas mesmo assim fazer uma boa escolha e quando valer a pena você comer, né? Aquela coisa que você tanto gosta. Eu sempre falo que a minha maior dificuldade é o doce e quando eu vou comer um docinho eu quero um doce de verdade também, né? Então nós nutricionistas também somos pessoas normais. Também comemos essas coisas. Você se dá licença. Claro, com certeza. Mas eu acho que assim, em relação ao doce, por exemplo, a não ser as pessoas que não podem mesmo, porque são diabetes, caso outros problemas, problemas de saúde, mas eu acho assim, comer assim para não ficar com vontade, né? Então agora você vai comer, por exemplo, 20 brigadeiros, aí complica, né? Exatamente, então, essa é a diferença. Tá ótimo, come beleza, de vez em quando, para não ficar com vontade. Mas se você come se você come 20, aí como é que o corpo, principalmente para quem é sedentário, né? Como é que o corpo vai trabalhar isso aí se você não desgasta? Não vai. No fim é aquela balança desequilibrada, né? Muita caloria e pouco desgaste. Exatamente. Esse é um dos grandes dificuldades das pessoas, que é conseguir comer um brigadeiro, que é conseguir comer uma fatia. Às vezes o brigadeiro é mais ou menos que nem o alcoólatra, que quando ele quer ficar limpo, né, como se diz, ele não pode beber a primeira gota, porque ele tem a doença, o alcoolismo. Então eu acho que existe também uma doença parecida com o doce, porque certos doces
você não pode comer um. Eu, por exemplo, é o brigadeiro, por isso que eu já falei o brigadeiro. Eu adoro o brigadeiro. Eu não sou muito ligada em doce, de modo geral, eu gosto de chocolate amargo, meio amargo. O amargo é ruim, né? Eu gosto, né? Mas aí eu como um tabletinho pra mim, de vez em quando, eu fico feliz. Mas brigadeiro não, brigadeiro se eu comer um, fraco. Enquanto tiver, aí é que nem eu me lembro, aí toda vez que eu tô à frente do brigadeiro, eu me lembro do alcoólico, né? Que não pode comer o primeiro. Então, se eu não comer o primeiro, mas é mesmo, Marcela, impressionante. Eu olho, não sinto vontade, mas se eu comer o primeiro, aí é 20. São as preferências, né? Às vezes a gente tem algumas preferências quanto a alguns alimentos, mas deve ter, assim, algum precedente afetivo em relação às festinhas de criança, né? Sim. Aqueles docinhos infantis que sempre gostei, né? Aniversários, né? Com certeza. Acho que deve ser isso, né? A gente vontade de voltar de ser criança, então vai lá e, meu Deus. Com certeza, nós trazemos muito as nossas recordações da infância de forma não pensada, né? De forma involuntária, para as nossas ações. Às vezes a gente dia. Nem percebe, né? Exatamente, a gente nem percebe. E na alimentação é muito comum. Sim. Na alimentação é um dos assuntos também que a gente acaba abordando muito em consulta, porque muitas vezes as pessoas descarregam as emoções na comida, adultos, por conta de problemas nas infâncias. E a infância está ali muito ligada à alimentação, porque é a primeira ligação que você tem com a mãe. Exato. A mãe te alimenta, claro, os primeiros anos de vida até 6 anos, que é quando a gente aprende quase tudo que a gente precisa saber até o resto da nossa vida, é a mãe, o alimento e a criança. Então isso aí fica lá até quando você é adulto, que você sente falta da sua mãe, às vezes ela ainda não está mais presente, e aí você vai descontando a comida e se sente acolhido, né? Sim. A comida acolhe, não acolhe? Acolhe, a comida é prazerosa, a comida é memória afetiva, né? Sim. E por isso que é muito importante em pessoas com transtorno alimentar o tratamento em conjunto da psicóloga e também da nutricionista, né? Que nem a gente estava falando anteriormente do tratamento interdisciplinar, né? Para doenças fisiológicas ali, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, também a compulsão alimentar, a bulimia, tudo isso também tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Você é especialista e trabalha com nutrição comportamental. É isso que você está explicando, né, Marcela? Exatamente. Que você tem que encaixar a nutrição num comportamento para mudar hábitos, né? Desmanchar aí, às vezes não são traumas, porque a gente fala traumas tem a ver com negativo, mas você tem lembranças afetivas que são prazerosas e que você traz inconscientemente e que você resolve na comida também. Eu toda vez que tomo café, não gosto de café preto, eu gosto de café com leite, mas a minha avó só tomava café preto e toda vez que eu tomo café preto eu lembro da minha avó. Então, puxa, eu tô com saudade da minha avó, eu vou fazer um café e nem vou perceber que é por causa disso, né? É muito interessante isso, nutrição comportamental. Veja como a gente avança, né? Exatamente. A gente avança muito. Exatamente, isso tem muito a ver com a nutrição, medicina integrativa, onde a gente não setoriza esse paciente, né? É um paciente onde ele tem problemas muitas vezes fisiológicos, como uma diabetes, uma alteração no colesterol, mas também problemas psicológicos, às vezes está lutando aí com uma depressão, com uma ansiedade ou com um transtorno alimentar. Então a gente acaba unindo todas essas questões necessárias para tratar o paciente, porque acaba aqui também uma das dificuldades ou uma dos diagnósticos desse paciente acaba interferindo em outros, né? E acaba puxando também, e muitas vezes piorando outros dos diagnósticos por conta de um inicial ali. Eu sou uma pessoa que estou assistindo o programa, nós temos mais 4 minutos, então dá para fazer essa encenação aqui. Eu estou assistindo o programa e eu estou querendo ir na Clínica Mitra. Aí eu chego lá, eu vi a nutricionista Marcela Dantas e eu quero uma consulta com ela, marquei, quero ir lá. Aí você está conversando com a pessoa, claro, você vai conversar, você vai fazer uma anamnese, como fazem os médicos e tal, para você saber como abordar essa pessoa.
Aí você detecta que ela precisa passar por um psicólogo, ela precisa passar pela doutora Ana Hacht, maravilhosa, que é uma ginecologista, e ela precisa passar também pela doutora Mitra mesmo, porque ela trabalha com medicina integrativa. Como é que isso acontece? Então, eu sou sua paciente, fui lá, gostei muito de você e eu quero emagrecer, vai. Como é que você... Porque as pessoas... vai encaminhar para o psicólogo? Eu não estou louca, né? Tem que ter uma abordagem. Como é que isso acontece no teu consultório? Nós estamos aqui no consultório da Marcela e a Marcela vai explicar para a gente como que isso acontece. Bom, inicialmente a gente vai fazer realmente toda a anamnese, eu vou conhecer você a cada detalhe, eu gosto de entender sobre tudo, sobre rotina, sobre profissão, sobre alimentação, obviamente, mas sobre todos os detalhes da vida da paciente, até para identificar como abordar com ela esses tipos de assunto, como que eu vou falar esses tipos de necessidades. E aí, ao final, se essa paciente necessita de passar com a ginecologista, de passar com a psicóloga e com a médica, vai ser antes mesmo de ser passado para a médica, passado para a paciente. E explicado detalhadamente o motivo da necessidade dela passar com tais profissionais. E ainda, né, trazendo ali para ela o que você vai perguntar também e o que eu vou falar para a médica. Porque após isso, após a identificação da necessidade de passar com outros profissionais, nós geralmente ou sentamos para tomar um café e discutimos o caso do paciente, ou se não dá tempo a gente manda uma mensagem no WhatsApp, conversamos via áudio assim por muito tempo e explicamos também detalhadamente o caso do paciente. Quer dizer que antes da pessoa ir para esse profissional, seja psicólogo, seja a doutora Mitra, seja a doutora Ana Hacht, você mesma toma a iniciativa de passar o que você descobriu e por que você está encaminhando a pessoa para esses profissionais. Perfeito, e elas também, porque muitas vezes também a paciente chega pela doutora Mitra ou pela doutora Ana Hacht e vem também para mim. Sim. E aí a gente também faz essa troca, elas me chamam, olha Má, tem tal paciente, esse é o caso dele, a gente precisa fazer isso, e aí a gente já vai criando ali, né, todo um tratamento em conjunto para esse paciente. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Quero que você olhe para aquela câmera lá, que é o pessoal que está te vendo, e convide as pessoas para conhecer o seu trabalho, divulga seu Instagram para a pessoa te seguir, fazer perguntas se for o caso, e que você trabalha na Clínica Mitra para a pessoa procurar o endereço direitinho, nós já divulgamos aqui, e começar o tratamento integrativo com vocês lá. Perfeito. Bom, vai ser um prazer ter vocês todos lá no meu Instagram comigo. Meu Instagram é madantasnutri. E também atendo na Clínica Mitra em Santos, mas atendo online para o mundo todo, junto com todos os profissionais da clínica também. E quem for de Santos e puder nos acompanhar lá, ir lá também pessoalmente, é sempre muito gostoso. Muito obrigada por me receber aqui, foi um prazer imenso. Obrigada a você, Marcela. Venha quantas vezes quiser, eu já vou te seguir lá, você vai me descobrir, também vai me seguir. E olha, eu tenho uma novidade, a gente marca data e hora e você já sabe o caminho. Perfeito. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e vou repetir aqui o Instagram da Marcela, é Marcela Dantas, né? Então é @ né, Nutri. Madantas Nutri. Madantas, olha só. Madantas Nutri no Instagram. Muito bom acompanhar, porque aí você pode conversar direto com ela, tirar suas dúvidas e aí já marca com ela e aí você já vai conhecer uma nova vida. Pelo menos com uma companheira para te apoiar quando você não estiver se sentindo bem. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.